Fala pessoal, curte o Emergence Talks, tudo bem? Boa noite, Calil Feitosa. Mais uma vez aqui em mais um episódio do nosso Talk sobre pressão. Último do ano, né, Patrícia? Quem tá aqui comigo é Patrícia Lopes. Manda oi pra galera que é. E aí, galera que nos assiste aí, quem tá de carteirinha aqui todo mês assistindo o nosso Talk sobre pressão. Mais uma noite aqui, a última do ano. Ano que vem a gente vai planejar novos. Vou ter que falar isso, Patrícia, ao vivo. Ué. Manda um abraço pra tua fã aí. Meu Deus do céu. Pula. Sabe que Patrícia foi a primeira emergencista do Brasil que Tem fã-clube? Tem fã-clube? Não, que teve uma pessoa que tatuou o rosto da Patrícia na pele. Mano. Ela tá toda vermelha. É porque ela achou a tatuagem bonita. Tatuou o rosto da Patrícia na pele, cara. É porque ela achou a tatuagem bonita, né? É uma tatuagem muito bonita, pô. É justo. É. Então, galera, hoje, finalizando essa série do Talk sobre pressão, a gente tem aqui, hoje a gente vai falar sobre algumas nuances de anestesiologia, tá? Uma especialidade que conversa muito com a medicina de emergência, anestesiologia. A gente costuma, lá no nosso livro de cabeceira, né, do Rosens, nosso tratado de medicina de emergência mais famoso, lá no primeiro capítulo, no parágrafo inicial, ele fala, né, que o manejo de via aérea é a habilidade que define a especialidade. E vamos dizer que a anestesiologia, a medicina de emergência, a terapia intensiva tem visões diferentes sobre o manejo de via aérea, muito por momentos diferentes, né? Então, vai ser muito bacana hoje. Esse cara que a gente está aqui com ele é um cara que eu tenho muito respeito, muita admiração pela trajetória que ele tem, não só na anestesiologia, mas também na emergência, no pré-hospitalar, um cara que tem história aqui em nossa cidade no pré-hospitalar. Quando eu convidei ele, ele até brincou comigo assim, cara, nós vamos arrumar a briga com ele dessa vez. A gente já passou por muitas batalhas juntos aí, dentro da gestão do serviço de emergência, e é uma satisfação muito grande para a gente enquanto empresa e para mim pessoalmente estar com ele aqui. Estamos aqui com um grande anestesiologista, um grande samuzeiro, por muito tempo tem uma trajetória muito bonita no SAMU Fortaleza, Dr. Rômulo Lira. Manda um abraço para a galera aí. Muitíssimo obrigado pelo convite, Calil. Realmente aconteceu. Nunca o Calil mandou uma mensagem para mim assim, rapaz, um refrigerante, uma coxinha, uma cerveja. Não, é sempre assim, rapaz, aconteceu isso, vai dar confusão, eu disse, bora. Quando ele colocou assim, rapaz, vamos, eu tenho um convite para lhe fazer. Eu disse, manda, bora. Quer arrumar briga com quem? Então é um prazer estar aqui. Eu tenho grande admiração pelo Calil. A Patrícia eu conheço menos, mas pela história dela também que eu acompanhei de perto. Mais no finalzinho da minha gestão no SAMU. Também muito bem reconhecido. Fico muito orgulhoso de estar aqui e ter o convite, né? E assim, eu já falei, Calil, eu sou muito despachado, assim, então cuidado para ele não ser cancelado hoje aqui. A gente já preparou os um pouco assustado, porque a gente pode ser cancelado hoje aqui. Quem me conhece realmente de perto sabe que realmente é uma possibilidade. Nada, eu falei que é sem filtro aqui hoje. Aí tem nossa voz da consciência ali, o Vitor, que se vira para cortar, para fazer o que? Tirar a live do ar. YouTube, por favor, não nos tire do ar. E que quadro bacana de vocês, cara. Assim, quando eu recebi o convite, né, eu falei para minha esposa, assim, ela perguntando e conversando com outros amigos, rapaz, tem um roteiro, tem alguma coisa? Eu não perguntei nem para vocês, que eu já imaginava. O quadro, o nome é Sob Pressão, então vamos lá, não está acostumado, né? E quando você falou que a gente tem uma ligação com a emergência, realmente trabalho na emergência há muito tempo, sou anestesiologista e estou para reivindicar meu título de emergencista. Vou fazer a prova. Fazer o curso preparatório levantou a bola para a gente aí. Inclusive, você que está assistindo ao vivo aí, não foi combinado não, mas gostei, contratar ele como garoto de propaganda. Eu vou até, bota aí, que eu vou ganhar a cortesia desse negócio aí. Pronto, vamos conversar sobre. Aí, curso desse nível não pode ter cortesia. Dia 9 de novembro, hoje é 7 de novembro, dia 9 de novembro tem virada de lote do nosso preparatório. Preparatório Premium tem 2 vagas apenas, né? E extensivo aí está aberta a quantidade de vagas, mas lembrando que dia 9 tem virada de lote e já vai aumentar o preço. Então corre, garante sua vaga aí. Em dezembro a gente já começa o maior preparatório para a prova de título de especialista em medicina de emergência do Brasil. Passou o ano do Brasil. Eu assisto mesmo, tem alguns vídeos de vocês lá, como uma palhinha, né? Eu assisto todos eles. A Patrícia, inclusive, foi dar um curso de hipóxia no SAMU para a gente lá. Muito bacana lá na Sala Verde. Eu estava lá como coordenador, mas eu vou entrar no meio da galera. O Fred me mandou dar uma aula lá no pessoal do SAMU. Eu quero que você faça um ultrassom do corpo inteiro. É bom que aula de ultrassom do corpo inteiro. Rapaz, é muita coisa, viu? Porque você faz do olho ao pé. Mas foi muito bacana. Mas ela é fera, pô. Falando fera, que a Patrícia não gosta de... Patrícia é modesta, mas
Patrícia está fazendo doutorado dela em ultrassom point of care. E hoje é um dos grandes nomes da ultrassonografia beira-leito no país. A gente sou muito honrado de tê-la aqui na... Falou o cabo que tá com o nome dos consensos tudinho aí, viu? Rômulo, o seguinte, cara, antes de começar, antes de colocá-lo sob pressão, eu queria que tu falasse um pouquinho de ti, de forma breve. Tu é cearense. Sou cearense, sou nascido no interior, sou de Oroz. Oroz? Só nasceram 2 caras famosos lá, eu e o Fagner. Um grande abraço. Só o Fagner. Só o Fagner. E, cara, fez faculdade aqui em Fortaleza? Fiz faculdade na Universidade Federal, Walter Cantídio, e fiz residência também no Hospital Walter Cantídio. Como é que a anestesiologia entrou na tua vida, cara? Cara, é até interessante, assim, Romulo, a anestesiologia sempre teve na sua vida? Sempre foi uma intenção sua? Não foi. Não foi. Foi uma coisa que foi me apaixonando, mas não era no início. Todo mundo, minha turma, se tiver alguém da turma vendo, vai saber disso. Todos ainda hoje da minha turma de faculdade ainda me tratam meio como cardiologista. Entendi. Na faculdade eu fazia parte de liga de cardiologia, fiz parte do PER, que é o de reanimação, fiz parte da liga do coração. E todo mundo achava que eu ia fazer cardiologia, até o último semestre da faculdade. Fiz 2 estágios no Hospital do Coração, como acadêmico. Altas madrugadas lá com o Ricardo Lessa, que foi um dos convidados de vocês aqui também, né? Grande abraço para ele, Ricardo Lessa. Aprendi muito com o Grande Ricardo. amigo, fenômeno. Hoje estava nos corredores do Hospital de Messejano com a camisa do Emergence Talks, que ele ganhou aqui, mandou uma foto para mim. Que Massa, bacana. Grande rubro-negro, a gente estava no estádio na vitória sobre o Fortaleza. Um forte abraço, meu amigo. Show. E aí foi me levando para outros caminhos. Aí na hora de escolher a prova a residência, a anestesia a gente não vê muito na faculdade. Não sei na faculdade de vocês, na universidade de vocês. Na nossa a gente tem tipo 1 mês, 2 semanas de anestesia com 2, 3 aulas teóricas. É meio que opcional você fazer anestesia nas faculdades. E a gente realmente não conhece. E a gente escuta muita piada sobre anestesia, né? Ah, faz só um cheirinho, faz só um pouquinho. É o cara que lê as caras, é o cara que trabalha pouco e ganha muito. Candy Crush, que finalizou o Candy Crush. Finalizou o Candy Crush. Eu nem conheço esse jogo, mas deve ter um Candy Crush aí. E, na verdade, não é bem assim não. Depende muito do que você escolhe para você. E quando eu escolhi anestesia, foi mais no último semestre, eu conversando com alguns colegas, fui atrás dos especialistas para conversar, e lá eu descobri do que eu gostava e do que eu não gostava. Então eu vi a rotina do cardiologista, eu gostava da cardiologia em si. A rotina do cardiologista, para mim, não se encaixava. Eu gosto de centro cirúrgico, eu gosto de procedimentos, eu gosto de paciente grave, e eu gosto de ter as coisas no meu controle. Então eu estou ali, o anestesista ele é muito solitário, assim, ele trabalha muito sozinho, e eu gosto de ter o controle de se der bom, fui eu, e se tiver algum erro, alguma coisa que eu tenho que consertar, também fui eu, assumo a responsabilidade, eu gosto de ter essa responsabilidade. E por um tempo, né, e hoje talvez esteja mudando um pouco mais, mas o anestesista, assim como o emergencista, era um cara ali meio que das sombras, né? Assim, o paciente eu costumava dizer, tanto, sabe o quê? né? Que se o paciente lembra do anestesista é porque deu alguma coisa ruim. Porque você fez seu trabalho errado. Se você perguntar para o paciente como era o nome do seu cirurgião, ele sabe. Só o sobrenome, onde ele mora, o CRM. E o seu anestesista? Rapaz, Me lembro. não. Mas era um moreninho do olho grande. Mas hoje eu faço questão que o paciente saiba quem eu sou. Eu faço visita para anestésica. Né, cara? Cara, mudou, mas ainda faz parte muito do perfil da pessoa. Assim, tem muitos anestesistas hoje ainda que, infelizmente, gostam de entrar no centro cirúrgico, fazer e ir embora. E não vou dizer que está errado, não está, é questão de perfil. O meu perfil, eu conheço paciente, eu trabalho com um torácico, doutor Alan Pontes, cara. Vamos mandar um abraço pro Alan, cara aí, fantástico. Alan Pontes. E a gente tem um approach muito bom com o cliente, assim, com o paciente. Né? Tem paciente vindo de fora operar com a gente aqui do Rio, do Paraná, vieram alguns pacientes operar com a gente porque confiam na equipe, veem que a anestesia está interligada. O Alan é um cara que valoriza muito a anestesia, assim, ele fica pé da vida quando eu digo, Alan, esse dia aí eu não posso não. Você quer que eu arrume um colega? Não. Mas engraçado, cara. E aí tem alguns colegas que chegam pra gente, vocês devem ter passado por isso, ó, vou operar com fulano de tal, mas eu quero anestesista tal. Pode fazer isso? Pode, o CRM até lhe respalda, você tem direito de escolher os seus médicos. Não recomendo muito, porque o anestesista está acostumado à rotina daquele cirurgião. Então ele sabe o passo a passo, ele sabe como é a cirurgia, ele sabe o tempo de demora de cada fase da cirurgia, o que pode acontecer, o que não pode, está familiarizado. Então a equipe formada é uma equipe que passa mais segurança para o paciente. Tu lembra quem te anestesiou, Paty? Das 200 cirurgias que eu fiz, nenhum. Eu lembro só que ele perguntou alguma coisa que não tinha acesso no meu braço ainda, eu dormi e acordei já com acesso operado.
Então foi bem anestesiado, que eu nem me lembro da Olha, função. seu anestesista foi muito bom e você não lembra o nome dele. Eu Olha lembro, só. quando eu operei o tornozelo, eu lembro que ele mandar um abraço pra ele também, que é o Lucas Lucena. Lucas Luceno, cara fantástico. Eu tenho muito amigo anestesista, cara, muito, muito. Lucas Lucena, Francisco Lucena, um abraço pra ele. César Chalub, Laio, Renato Perdigão. Eu fico até com medo de deixar passar. Minha esposa que, assim, ela muda o dia da cirurgia, minha esposa é mastologista. Ela tem uma anestesista que é a Tandara, que é anestesia pra ela. Sim. Ela muda o dia da cirurgia se a Tandara não puder. Tu falou isso aí, eu lembro. Exatamente isso. Ela muda. É questão de marca pra outro segurança dia, mesmo, cara. cirurgião Marca se sente pra outro seguro. dia se a Eu faço Tandara as cirurgias não puder. oncológicas com o Dr. Ariado, o Dr. Rodrigo e o Dr. Max. Nas segundas são cirurgias gigantes, enormes assim. Então, quando eu digo assim, ó, esse dia aí talvez muda a cirurgia. Aí troca por 2 cirurgias menores, bota uma cirurgia mais. As cirurgias grandes, assim, realmente a equipe tem que estar completa. Beleza, já viu como a anestesiologia entrou na tua vida e a emergência. A emergência entrou. Eu fazia parte do programa de reanimação cardiorrespiratória da UFC, que é o PERC. Eu entrei no PERC no S0. Eu ainda não tinha entrado, porque eu passei para o segundo semestre. E entrei no S1. Fui aprendendo e tomando gosto da emergência e comecei a fazer alguns estágios e acompanhar alguns cirurgiões. Naquela época o acadêmico podia simplesmente dizer assim, deixa eu te acompanhar, não tinha muita lei do Eu fiz estágio. muito isso também, cara. Então, cara, passei 2 anos frotinha de Parangaba, aprendi a drenar tórax lá com alguns cirurgiões amigos, que hoje são muito amigos. E a emergência foi entrando na minha vida. E durante a minha faculdade eu fiz o concurso para o SAMU Fortaleza. Eu era acadêmico ainda, estava no 7º, 8º semestre, e dei a sorte de ser chamado assim que eu me formei. Então, eu estou no SAMU Fortaleza desde 2008, meu primeiro plantão de emergência, meu primeiro plantão da vida, e acontece muito com vocês, por isso que é bacana vocês aprenderem com eles da emergência, porque a primeira porta que se abre para você quando você se forma é a emergência. E assim, tem aquela lei do aprendizado, né? Aquela curva do Dunning-Kruger. você acha que é o sabichão, acho que é o... rapaz, o que apareceu desenrola e tal. Tem até uns casos que depois a gente pode contar de acadêmico que chegou achando que sabia muito. E você acaba fazendo muita atrocidade na emergência. A gente vê muita coisa que assusta. E esse pessoal que vai cuidar da gente, né? Então, durante a faculdade mesmo, vocês têm que buscar pessoas assim, mais capacitadas para cursos. Entregando tua idade, então, tu entrou no SAMU em 2008. Eu entrei no SAMU em 2008. 2008 eu entrei, foi o meu primeiro plantão. Eu recebi o meu CRM na 4ª noite e o start de plantão 5ª de manhã. Romulo, você se sentia preparado? Rapaz, a curva, né? Eu até achava, mas assim, dentre as possibilidades de médico, eu tinha feito vários cursos, eu tinha feito vários procedimentos, e assim, porque eu busquei por fora. Eu plantão fortinho de Parangaba, 2 anos, Hospital do Coração, 2 anos, o JF Centro, a escolinha da SAEC. Sim. Eu fiz a escolinha da SAEC. Então, assim, eu realmente me preparei. Mas se você dizer que você está pronto, é um negócio complicado. Até hoje em dia a gente não se acha pronto para algumas coisas. Mas dentre Vamos chegar lá. Dentre as possibilidades, assim, eu achei que eu estava minimamente preparado. E eu fui para o primeiro plantão numa 5ª de manhã, e a minha primeira ocorrência foi às 7h05 da manhã, enforcamento. Então, assim, eu tinha horas de Inaugural mesmo, viu? Inaugural mesmo. Quando eu... Aí deixa eu te 5 perguntar, minutos tu- de formado, assim, eu Rapaz. comecei a primeira ocorrência. Deixa eu te perguntar, então tu tem 15 anos, né, de médico, Exato. médico, né, 15 anos. 15 anos. E nesse período, nesses 15 anos de prática médica, entubou mais na emergência ou no centro cirúrgico, como anestesiologia? No centro cirúrgico. Muito mais. Né? Muito mais. Porque no centro cirúrgico eu passei na residência já em 2009. Em 2008 eu fiz a prova e entrei em 2009. Fiz a residência em 2009 e 2012. Então desde lá eu venho entubando gente com anestesia. Então, realmente na anestesia, todo dia você entuba, dependendo do seu volume, 4, 5, 6 pacientes. Né? O ambiente interfere muito Na anestesia, no manejo de via aérea? comparando a emergência com... Totalmente. Posicionamento é um negócio que você vai aprender que é importante quando você faz anestesia. Porque na emergência você está lá, não tem como você colocar um coxinha mais adequado, principalmente no SAMU, né? Numa emergência hospitalar, talvez você tenha até mais estrutura. Numa ambulância, você tem a prancha longa, não tem como você, por exemplo, pegar um grande obeso, colocar um coxinho trapezoide, não tem como você colocar. Paciente vítima de trauma, né? Vítima de trauma de face, sangramento de via aérea. Então, esses pacientes na emergência são mais complicados. Assim, o da anestesia, ele chega, como é uma coisa mais eletiva, mesmo sendo da emergência, o paciente já passou pelo núcleo de emergência até chegar no centro cirúrgico com o anestesista. E quando ele chega lá, ele minimamente já deve ter sido estabilizado, então acaba que você tem mais controle da situação.
você já deve estar, teoricamente, é para entregar para o anestesista depois que passa por vocês, otimizado. Então, esse paciente, mesmo na emergência da anestesia, ele tende a ser menos complicado do que o da emergência, a via aérea, da emergência e da rua, né, do SAMU, da emergência de rua. Mas o intra-hospitalar, a gente tem, a gente, enquanto emergencista, a gente é muito milimétrico no posicionamento dos pacientes, né? Principalmente paciente grande obeso. Fantástico. A gente tenta usar o chamado inimigos da enfermagem, né? Que tal hora a gente está pegando todos os lençóis da emergência, botar um coxinho, rampa, até você conseguir posicionar. Aí você retifica a via aérea, fica tudo lindo, né? Você entuba assim com a classe, né? Não é aquele negócio suado, botando força. Não. Eu tenho 15 anos de médico, nunca quebrei o dente de ninguém. E assim, eu acho que sempre preservar. É para ser crossfit, não. Não é, pô, não é força. Mas assim, com o surgimento do vidularingo e vidularingulana e hiperangulada, a gente tem cada vez menos via aérea anatomicamente difícil, né? Porque o vidularingo, ele dá uma amenizada, diminui pelo menos um ponto de coma Clerrane. A gente tem na emergência, acho que muito mais na emergência do que no centro cirúrgico, os pacientes com via aérea fisiologicamente difícil. Sim. E psicologicamente difícil. Sim. Sim. Aí, assim, a gente entra em outra seara, por exemplo. A gente vai fazer um paciente com um trauma raquimedular alto. Você não vai poder movimentar muito. Então, eu vou precisar ter um videolaringoscópio, um tubado por broncoscopia. Isso tudo o anestesista tem que ser capacitado para fazer. Beleza. Falando de método, vamos falar um pouquinho de método. Método de abordagem da via aérea, intubação sequência rápida, intubação sequência prolongada, intubação assistida por fármaco. Sim. Hoje, no centro cirúrgico, paciente eletivo, qual o método que tu mais usa? Hoje eu trabalho muito com eletivas. Né? Então, mas assim, as eletivas de pacientes bastante graves. Então, esses pacientes mais graves, eu gosto de cirurgias grandes, como eu falei, eu gosto de paciente grave. Então, faço cardíaco, faço transplante hepático, faço... era do Hospital Geral de Fortaleza, que também só vocês conhecem mais do que eu, chega aquele paciente muito ruim, né? Que a gente não pode perder muito tempo fosforilando do que você vai fazer, como toda emergência, você tem que resolver. E eu acabo fazendo mais assistido mesmo, com fármacos e fármacos bem controlados, todo mundo calmo na sala, sempre com auxiliares ao lado, técnicos de enfermagem ou enfermeiro, porque a gente não faz nada sozinho. E a gente sempre faz assistido por fármacos, normalmente é assim. Já tive que fazer algumas via aéreas paciente acordado? Sim. Com bloqueios de via aérea? Sim. Na emergência, mais complicado, não é indicado você tanto fazer, porque o paciente tem risco de broncoaspiração. Mas na anestesia eletiva, você pode fazer os bloqueios dos nervos para fazer uma laringoscopia mais tranquila, o paciente sentir menos e ter menos repercussão hemodinâmica. Então, aquele paciente que você sabidamente tem uma via aérea difícil, você pode laringoscopar primeiro sem dor, né, o paciente bloqueado, para ver se vai ser tranquilo quando você induzir. Ou até mesmo intubar acordado. Tem tempo pra caramba, né? Tem, cara. Isso é um fator que facilita para a anestesia. E assim, você tem que estar calmo. Porque para você ter tempo, você tem que estar calmo. Senão vai ser aquela correria. Ó, faz isso, corre aqui, pega aqui, organiza primeiro. Eu costumo até dizer, o pessoal que está assistindo, que trabalha comigo, eles dizem assim, eu tenho um mau costume, tenho que assumir isso aqui, de funcionar a veia muitas das vezes sem luvas. Lavo bem as mãos, mas para tatear melhor a veia, principalmente as veias difíceis, que eu trabalho num grande hospital que trata paciente oncológico, e as veias são muito difíceis, realmente lá. Então eu tento tirar a luva quando eu posso. E o pessoal que trabalha comigo da enfermagem já sabe, ó, se ele calçar a luva, é porque deu problema. Se ele calçou a luva, deu ruim. Então, assim, é porque eu vou precisar ser mais invasivo. Então, elas já sabem, assim, às vezes o paciente cai rápido, porque, assim, uma preocupação de um recém-formado é o paciente desaturar rápido. O paciente vai desaturar rápido, desaturou ligeiro, o que é que eu vou fazer? Corre, vai. Calma. Ele está ventilando? Tá. Ele tem algum problema pulmonar? Não. Então, ele está desaturando por quê? Porque você pode ter pego um pouquinho mais pesado na anestesia, né? Na indução da anestesia. A indução para a intubação. Então, está ventilando, põe um oxigênio que ele vai ficar bem. Aí o paciente às vezes cai muito rápido, chega em 30, 40 e vai recuperar em 2 minutinhos, 30 segundos. Aí os técnicos ficam assim, olhando para mim com o olho desse tamanho. Calma, rapaz, para que e tem o delay do oxímetro, né? Em torno de 20, 30 segundos. E, né? abaixo normalmente abaixo de 92, 90, o oxímetro começa a ter um erro maior, né? Então o cara está saturando, está lá no oxímetro 72, ele está com 83, 84, ou menos, né? Tem um erro para cima e para baixo. E o paciente eletivo, geralmente você não tem repercussão desse período curto de desaturação, o paciente que é eletivo, né? É, porque a gente consegue pré-oxigenar bem. E às vezes você faz até a oxigenação apneica também. Você deixa o oxigênio lá correndo enquanto está entubando devagarzinho, bem tranquilo. Assim, eu sou muito tranquilo, cara.
principalmente nas emergências. Quem trabalha comigo no SAMU, teve até uma coisa engraçada esses dias. Fui entubar um paciente de um trauma grave no SAMU, o cara bateu na nossa ambulância. Bateu numa ambulância, Glasgow 3, chamaram a gente para abordar. A gente foi abordar, o técnico foi com a gente, corre, não sei o que, eu disse, calma, fica aqui, devagarzinho, pega a veia, vou aqui no oxigênio e tal. Aí a gente induziu, sequência rápida, entubou devagarzinho, e vai, é assim. Eu disse, se você está fazendo desse jeito, tá errado, é assim. Não precisa de grito, não precisa de correria, calma, tá aqui o paciente estável, pressão bacana, entregamos no frotão super tranquilo. Um TC puro, né, gravíssimo, mas um TC puro, tranquilo, não teve muito estresse não. Ele achou estranho porque foi calmo. E eu acho que tem que ser. E no centro cirúrgico, vocês usam muito bloqueador neuromuscular? Porque a gente na emergência, raras vezes a gente não faz sequência rápida de intubação. A gente usa alguns pacientes mais graves, né, que são mais fisiologicamente difíceis. A gente às vezes usa nossa mão do Kobe, não sei se vocês chegam a usar, que é ketamina only, breath intubation, uso só ketamina, dissocio com atomizador, sem bloqueador, paciente muito acidótico, né, com risco de piora da acidose por apneia. Mas, no geral, feijão com arroz é sequência rápida de intubação com bloqueador. Vocês usam muito com bloqueador. E uma das coisas que eu falava muito no SAMU quando eu dava aula lá, o bloqueador muscular, qual é o medo do médico que não tem a formação? Qual é o medo dele? É fazer o bloqueador e não conseguir intubar. Não, mas se eu fizer o bloqueador, ele vai parar de respirar. Mas o intuito é esse. Ele fica parado mesmo. Bom, né? Que deu certo. Que bom que você está na vez. Você usou certo. Exatamente. Então, assim, na emergência, sempre é indicado utilizar o bloqueador. Desde que você não vá entubar o paciente sabidamente com o estômago cheio. Vou te dar um exemplo aqui. Os pacientes mais difíceis que eu fui entubar com risco de regurgitação são os pacientes com doença esofágica. Paciente com megaesôfago. Não sei se vocês já pegaram um paciente com megaesôfago chagásico, aquele enorme que você vê no raio-x, assim, todo preenchido com comida. Então, esse, ele vai aspirar. Então, não bloqueie. Esse é o paciente para você fazer ketamina. Esse é um paciente que você faz ketamina e laringoscópio devagarzinho, intuba ele acordado. Né? Ou borrifando com xilocaína, você pode fazer com xilocaína. Mas esse tipo de paciente, por exemplo, existem as exceções. Esse paciente é uma exceção. Se você fizer o bloqueador, ele vai aspirar. Ele está com o esôfago cheio. Ele não tem nenhuma barreira para evitar que esse conteúdo chegue no pulmão. Mas, na grande maioria das vezes, é feito com relaxante. Relaxante despolarizante, succinilcolina na maioria das vezes, ou rocurônio se você tiver o antídoto próximo na sala, né? Que hoje em dia todos os hospitais têm. Mais caro, alguns botam boneco, mas tem. Sugamadex. Falaste aí em jejum. Só uma coisa, cara, ele falou do relaxante. Na anestesia, a gente costumeiramente usa o anestésico despolarizante para entubar e o adespolarizante para continuar o paciente bloqueado durante a cirurgia. Sim. Principalmente cirurgias intracavitárias, cirurgias abdominais, cirurgias torácicas, cirurgias que o paciente não pode mexer de jeito nenhum, como neurocirurgias, cirurgias oftalmológicas, que o paciente está entubado, né, não é só com local. Então, esse tipo de cirurgias intracavitárias ou muito delicadas... Bloqueado. Então, esse paciente tem que ser bloqueado, porque qualquer coisinha, qualquer mexidazinha pode comprometer a cirurgia. Você já pensou, o cara está lá no cérebro do cara lá, perto da ponte, aí o paciente dá uma respiradinha, a cabeça dele está presa, né, com um fixador. Aí dá uma beliscadinha onde não deve, não é interessante. Verdade, ó. Tanto é que existem monitores de bloqueio muscular, né? Sim. TOF, né? Sim. Então, cirurgias maiores, cirurgias que o paciente não pode mexer de jeito nenhum, sempre a gente usa o TOF para ver o grau de bloqueio muscular. Bom, uma vez falando de jejum e tal, não sei o que, de abordagem no centro cirúrgico eletivo, tu vez por outra me manda uma imagem de ultrassom point of care para ver o cara, eu acho massa. Eu acho assim, eu me encontrei no ultrassom hoje. Eu teve um colega, por isso que eu admiro tanto a Patrícia nessa parte do ultrassom. Eu sei que aqui eu vou jogar aqui um verde aqui, vou ficar de ouvinte nos cursos dela lá atrás, né? Na anestesia tem uma utilização também como emergencista para acesso venoso e a gente usa mais também para bloqueios musculares, bloqueio nervoso, né? A gente vai falar disso daqui a pouco. Então os bloqueios nervosos a gente acaba fazendo nas cirurgias mais de extremidades. Fora isso, a gente costuma usar o ultrassom para avaliar, mesma coisa do POX, hemodinâmica, batimento. Só que o anestesista, quando no intraoperatório, a gente, por exemplo, o eco, a gente faz o eco para ver minimamente o que está acontecendo, porque está em cima do campo cirúrgico, né? Sim. Quando esses pacientes são muito graves, a gente costuma fazer o eco intraoperatório transesofágico. Então aí tem que ter um treinamento. Eu fui fazer esse treinamento no Rio de Janeiro, só tem esse treinamento lá no Rio.
Fui indicado pelo Roger Montenegro, né, que é um anestesista fantástico, sou fã do cara também. É porque muda a maneira como você enxerga as imagens, é diferente. Muda até porque você está com o probe em outro canto, né? A câmera que está mais perto é diferente, os cortes são diferentes, né? Então, são cortes mais refinados, assim, eu acho, porque você tem que acertar o local do esôfago que você está, o médio esofágico, né, o fundo gástrico, sem estar vendo onde você está. Você julga que você está naquele local porque você está vendo o corte que você viu no livro, vamos dizer assim, né? Mas eu uso muito ele hoje, quando ultrassom. Como eu te falei, eu trabalho num grande hospital de cirurgias oncológicas. Pacientes com quimioterapia, às vezes, são péssimos, né? Assim, sabe? E a gente precisa pegar com gelos calibrosos para injetar contraste e fazer tomografia. E eu uso bastante para punção de veia periférica, né? Veias periféricas eu costumo puncionar fora de plano, porque são muito superficiais, né? Em plano é mais complicado pegar. E tem dado certo, assim. Tem até algum... Me envaideço muito de ter alguns pacientes que chegam lá dizendo que foram para lá porque no outro hospital não conseguiram pegar e indicaram ele para lá. Entendeu? Então, fico muito envaidecido com isso, assim. A gente vê que o nosso treinamento tem algum resultado, né? Pressão é bom demais. É bom demais. O papo tá muito bom, tá na hora de botar pressão. Paty quer trazer o primeiro caso aí? Pressãozinha. Bora. Como é aí? Pensa aí. Pacientezinho no grande hospital do estado. Maior Captei. Não, vai aparecer aqui não vai Eu tô aparecer falando aí, que não. nós vamos ser cancelados. Você tá falando aqui com 2 amantes do hospital. Queria mandar um abraço aí pro pessoal do Hospital Geral de Fortaleza. Não fala. Mandar um abraço pro pessoal do Hospital Geral de Fortaleza. Sou anestesista de lá, tô cedido, mas tô voltando. Vai voltar. Vai É trazer bom. o teto dele pra lá. Vocês estão lá no HGF, chegou um paciente bem perfil HGF, que chega lá quase todos os dias na nossa sala crítica, né? Pacientezinho sangrando muito, com muita hemorragia digestiva alta, e os pacientes às vezes chegam, principalmente os vindos de casa, né? Chegam lá nas últimas quando está sangrando muito. E aí, em geral, eles entram bem instáveis hemodinamicamente, né? Paciente sangrando muito, instável hemodinamicamente, vomitando muito sangue, com PA de 8/6. Exato. E ele é um paciente que não vai dar para você fazer muita coisa. Você está numa situação de forçado a agir, o paciente está vomitando, não protege via aérea e vai ter que entubar. Sim. E aí, como é que você faria? Tua escolha de drogas, como é que você manejaria esse paciente? Pressão de quanto? 80/50? 80/60. Esse é o tipo do paciente que realmente chega no HGF. A gente Hoje. costuma pegar muito esse paciente no SAMU, mas normalmente ele não tem indicação de via aérea definitiva. Esse teria indicação? Alguma outra indicação? Isso, ele está vomitando muito, Esse paciente chega pra gente, rebaixando. sabe onde? Lá na endoscopia. E esse paciente não dá pra gente fazer uma sedação leve na endoscopia. Porque você faz uma sedação muito leve nele, na passagem pela glote, estimula o vômito, começa tudo aí pelo canto. Então esse tipo de paciente é um paciente que vale a pena ter uma via aérea definitiva. Se você precisa, né, na verdade, entubar esse paciente, tanto por ele não proteger via aérea, que está vomitando muito sangue, Sim. quanto por ele ser um paciente com um desfecho desfavorável, que está evoluindo ruim, hipotenso, grave, e é um paciente forçado a agir. Você vai ter que entubar ele agora. Como é que você Eu faria? tenho tempo de ver como está o estômago dele? Não. Como é que você quer ver o estômago dele? Ultrassom. Consigo ver o Tem. antro gástrico. A gente tem ultrassomzinho, tá cheio. Então, assim, a gente vê aquele Ultrassom tá cheio. ultrassom com o estômago cheio. Líquido ali no estômago, bastante área hipoecóica, com os debris por dentro. Então, tem líquido grosseiro, né? Líquido Líquido grosseiro, e quando você consegue ver, tem normalmente uma quantidade maior do que 250 ml, 200 ml, Com né? certeza. Então, é um paciente que a gente precisa garantir via aérea para fazer endoscopia, muitas das vezes fazer um clipe ou colocar injeção de adrenalina. É um paciente que eu intubaria. Poderia ser acordado? Sim, sem bloqueio de nervos. Poderia fazer laringoscopia com ele entubado, devagarzinho com estilo spray. Ou poderia fazer esse paciente com ketamina. Eu acho que eu poderia fazer ketamina ou até dexmedetomidina. É uma outra droga que a gente pode fazer. E sabe uma droga que super barata, que a gente costumeiramente não usa? Venosa é a xilocaína. É um paciente que a gente leu muito antigamente que a gente podia fazer a xilocaína para os pacientes com doença pulmonar, proteção de broncoespasmo e tudo mais. É uma droga que dá uma analgesia boa. Ela dá uma analgesia boa desde que você use doses, até subdoses eu diria, entre meio e 1 miligrama de xilocaína, associada a outras drogas. Então, xilocaína venosa com ketamina, daria para tentar uma laringoscopia devagar. Se o paciente ainda tivesse alguma reação com o líquido na boca, ele teria como colocar para fora ainda, não aspiraria. E vendo bem a glote, eu acho que eu induziria com um relaxante muscular, sim. Esse paciente, você usaria vídeo?
Poderia usar, se ele tem critérios de viária difícil, estigmas de viária difícil. Eu pergunto porque é um paciente que está sangrando muito, vomitando muito, com muito sangue na via aérea. Assim, eu não costumo usar vídeo laringoscópio quando o paciente tem um risco muito alto de broncoaspiração. Por isso que eu falei de se ele tem critérios de viária difícil. Seria o critério para eu usar. Eu tenho para excluir. Tem o AirTrack. Eu gosto muito do AirTrack por causa da angulação dele. A angulação do AirTrack, você viu a glote, viu as pregas vocais, quando você empurra, ele já angula e já entra. Então eu gosto muito do AirTrack. Mas tu usa o AirTrack por intubação ou tu usa ele 10? O AirTrack agora ele tem um que é de múltiplos usos. Massa. 10 descartável. 10 Ele é 10 descartável. Um abraço, pessoal do AirTrack aí, sem conflito de interesse, não patrocina a gente, não que a gente não queira, qualquer coisa. Pode patrocinar se quiser. Vou mandar, inclusive, para os cursos dele, eu vou pegar um para mim, mandei que a gente treina e faz até propaganda. Eu tô vendendo 2 AirTrack. Então, assim, o vídeo, num cenário que você pode ter um borramento importante, é complicado você usar num cenário que você tem um borramento importante da visualização da via aérea. Pode ser feito? Pode. E aspirador? Sempre. Aspirador é uma das primeiras coisas, quando o paciente tem risco potencial de aspiração, ele tem que estar pronto na sala. Mesmo os pacientes em jejum no centro cirúrgico, o aspirador ele está sempre como ferramenta do anestesista do lado. No centro cirúrgico a gente sabe que é outro universo, né? Tudo tem no centro cirúrgico, na emergência nada. É e aí, às vezes falta. É igual na anestesia da imagem. Às vezes você vai para a imagem, para endoscopia, para tomografia, sempre é o carrinho mais velho. Sempre é o laringoscópio sem pilha. Exatamente. O que não está funcionando direitinho no centro cirúrgico, desce lá para a imagem e a gente se vira. Às vezes eu vou fazer anestesia para colegas, filhos de colegas em hospitais privados, e você chega lá, aquele carrinho assim mais velho do que eu, que não era para estar ali, cara. Mas é porque usa pouco. Mas quando precisa usar, tem que funcionar. Tem que funcionar. Está funcionando perfeitamente. Nesse caso aí, eu vou dizer porque é um problema realmente que a gente passa em vários hospitais, não só no HGF. Mas a falta do aspirador rígido. Você pede um aspirador na emergência, você recebe aquela tripinha de aspirar tubo orotraqueal. Mas só que você recebe. Qual é se é isso que você tem, é isso que você vai usar. Mas eu vou te dar uma dica. Se você pedir uma sonda muito mais grossa, uma sonda bem mais grossa, uma 20, 22, que não é difícil ter em hospital, ela te ajuda mais. Ela é menos mole. E vale a pena se você conseguir fazer os cortes, né? Se der tempo, né? Isso é uma gambiarra, mas é o que a gente consegue fazer em alguns momentos. Se você usar uma sonda 20... Pausa para o momento gambiarra. Galera que está vendo aí. Não façam isso em casa, né? Não fala assim, a gente tem o mundo real, sim. Tem o mundo da fantasia. Como eu gosto de falar, é que quem não tem cão, caça pé com rato. Exato. Então, sempre a sonda é a mais grossa possível, né? Ou o aspirador rígido. O aspirador rígido, quando ele é líquido, quando tem líquido na cavidade, no estômago, como é assim, ele é muito fácil de aspirar. Mas se ele tiver conteúdos, se ele tiver debris grosseiros, ele certamente vai entupir. Porque os buraquinhos da ponta do aspirador, ele é muito pequeno. Então, às vezes, ele entope com coágulos mínimos. Talvez, eu sei que é o mais indicado na emergência, o rígido, mas tem que ter muito cuidado, não se confie só nele. Não se confie só nele, porque a aspiração dele é muito mais para líquidos. Quando é líquido com debris grosseiros, ele realmente falha. Falando em gambiarra, né? Tem algumas gambiarras que a gente pode usar na ausência do aspirador rígido, né? Quando você pede um aspirador e vem a tripinha mole, né? Uma das coisas que você pode fazer é usar o próprio tubo. Você conectar o tubo, você pegar um tubo 8, por exemplo, e você pegar a pontinha do tubo, sem ser aqui em tubo, a outra, né? Sim. E virar aquela tampinha ao contrário, você consegue conectar no látex e o tubo vira um aspirador rígido, grosso, né? Você pegar um tubo. Momento gambiarra. Você pegar um tubo. Aquela câmera ali. Momento gambiarra. Pelo YouTube. Momento gambiarra. Mas aí você pega um tubo 8, 8,5, grosso, grande, né? E tem ali a pontinha, a abertura do olho de Murphy, que acaba sendo uma ajuda mais a aspirar, né? Então, é uma gambiarra grande. Outra gambiarra que você pode fazer também, o paciente está sangrando horrores, hemorragia digestiva alta, não para de sangrar. Você passa um tubo grosso, propositalmente no esôfago. Cadê o balão? O sangue tem. Lá tem. Balão não falta. Lá tem. Então bota que você passa balão, mano. Todo dia passa balão lá. Mas você pode pegar um tubo 8, 8,5, um largo, né, grande, e passar no esôfago, insufla o cuff, que aí para de sangrar, segura as pontas, você vai no laringoscópio e tubo por cima. Pode ser feito também. Outra gambiarra também que... Pode incomoda porque você vai laringoscopar e vai passar o tubo da mesma forma, ele pode ter o reflexo de vômito. Isso, pode ser. Já tinha um staff que ele era meio que o rei da gambiarra assim também.
era o... Não vou dizer, né? Fica feio. Não, é. E ele fazia muito isso, assim. Ele passava o tubo, quando a via era muito difícil, bem antigo, ele passava o tubo. Pô, tá no esofo. Deixa aí, agora só tem outro buraco para entrar aí. E assim... Eu já vi muita gente fazendo isso. Tem um bocado. Mas Eu já vi gente vamos ensinar ensinando isso. isso. Já vi gente ensinando isso. Não, Se você errou, vai vamos fazer o certo. Não, tá errado. Não Isso é uma façam isso, situação do paciente tá sangrando, você tá visualizando Exato, a você tá fazendo proposital. É diferente. Exato. Então vamos lá. A decisão foi ketamina. Ketamina topicalizou ali com xilocaína. Só uma dúvida, o topicalizador aí, a gente usa muito na emergência, aquele atomizador de mucosa, né? Baratinho, até que você compra um aramezinho mais durinho de metal e a copa na seringa. Nesse caso que o paciente está sangrando muito, vomitando horrores, quando você aplicar o topicalizador periglótico, ele não vai se perder no meio do sangue? Quando você vai fazer periglótico, você já está começando a laringoscopar. Você não tem como fazer com ele sem começar a laringoscopia. Entendi. Então você joga na faringe, realmente, lá atrás, o paciente vai deglutir, e minimamente lá atrás ele vai atapetar. Depois de atapetado, deitado, esse paciente sentado. Depois ele deitado, você consegue minimamente laringoscopar e injetar nos pilares. Quando você injeta nos pilares, já fica mais fácil de você fazer a intubação. E o paciente sentir menos. Ah, Romulo, ele não vai sentir? Vai sentir. Vai sentir. Mas você conseguiu diminuir um pouco o reflexo, para ver que o paciente pode bradicardizar. Porque esse paciente que está segurando, na maioria das vezes, dele a pressão, é a taquicardia dele. E quando você laringoscopa, você pode ter um reflexo de bradicardia. E tendo esse reflexo de bradicardia, aí o paciente pode piorar na sua frente. Só antes de passar a imagem, momento polêmica. E o fentanil? Cara, fentanil é uma droga muito utilizada pelo anestesista, né? Assim, mas esse paciente não, assim, não está indicado, está com uma pressão limítrofe. A dose que você vai fazer para ele não é uma dose que vai dar analgesia importante para ele, para tirar a laringoscopia. Então, não indicaria o fentanil nessa situação, não. Assim, a gente... Eu não gosto do fentanil particularmente, apesar da gente não ter literatura que proíba. Não tem um artigo que diga, se você usar fentanil, seu paciente vai morrer mais, por isso. Não existe, né? A gente se baseia muito em desvios de literatura e pela própria influência na hemodinâmica, né? Que indiretamente pode ser que impacte de alguma maneira na mortalidade. Mas, particularmente, eu não gosto de usar fentanil. A gente se pauta muito que a ketamina tem esse efeito analgésico também, né? Tem, mas assim, a ketamina ela tem um efeito analgésico limitado. Assim, a gente costuma muito, inclusive na emergência, ela foi muito divulgada. Eu coloquei, inclusive, a ketamina nas ambulâncias do SAMU, não tinha. É uma droga que não pode faltar na emergência. Mas a gente tem que ter em mente tem também um espectro de ação ela muitas das vezes é super valorizada. Então, calma. Ela dá uma analgesia. Da hipnose, ela não dá uma hipnose, ela dá uma dissociação. O paciente dissocia o corticoline e ele começa a ver coisas que ele... Se a dose for mais baixa, né? Ele começa a ver coisas e acreditar que aquilo existe. Tipo, eu vejo um dragão, eu sei que dragão não existe, mas eu estou vendo, pô. Então ele está aqui. Então você acaba dissociando, na verdade, em vez de sedar. E a parte analgésica dela é um analgésico de média potência. Média para fraca. Então, assim, comparado com o fentanil, não se compara. Ao mesmo tempo, por ele ser mais fraco, ele acaba tendo menos efeitos colaterais em relação a retirar a parte simpática do paciente. Por isso que ela é mais utilizada. A gente costuma dizer que ela é simpático-mimética, né? Ela não vai fazer o paciente fazer bradicardia, até mantém a frequência e também aumenta um pouco a pressão do paciente ou mantém. Então, nesse tipo de caso, paciente chocado, a ketamina é excelente. Excelente. Ah, Romulo, tem o etomidato também. Tem. O etomidato, na anestesia, ele é mais... Inclusive, na anestesia da emergência, ele é mais reservado para os cardiopatas. Se é um paciente, mas vai inibir a 11-beta-hidroxibiomígua, nós estamos falando, calma. Esse paciente está com adrenal sofrendo? Tá, que é um dos órgãos principais que começa a ter isquemia. Mas aquela isquemia transitória não vai fazer tanta diferença para o paciente, na prática. Se você for ler no livro, está lá escrito, vai inibir a 11-beta-hidroxilase e tal, o paciente vai ter uma insuficiência adrenal, parará. Mas não é o que na prática a gente vê em todas as medidas que a gente faz quando usa o etomidato. É uma droga que eu também costumo utilizar. Bastante o etomidato. Até porque eu trabalho com bloqueios, e os bloqueios eles fazem isso também. Dão hipotensão e vasodilatação. Se eu associar com propofol, o outro mais potente, como o fentanil também, um analgésico muito potente, aí eu termino de afundar o paciente. Mas já o etomidato ele é um efeito bem mais hipnótico do que a analgesia zero, né? Ele é analgesia hipnótico. Zero. Ele é hipnótico. Falando da parte hipnótica dele. E a ketamina, como eu falei, eu acho ela às vezes muito supervalorizada. Eu adoro. Fantástico. É uma droga fantástica, tanto que eu botei no carro.
Precedex também é uma medicação fantástica. Só que a mão que a gente pega do Precedex, que é a dexmedetomidina, a gente pega muita mão da difusão contínua, né? Sim. Em UTI, principalmente, aquele paciente difícil despertar, difícil tirar do ventilador. Mas ela é uma droga analgésica, também analgésica e hipnótica, muito boa, cara. Muito boa. E para fazer em dose push mesmo. Em bolos, né? Em bolos. Eu não tive problemas com a dexmedetomidina. Pode ser feito? Pode. Tudo pode ser feito, desde que você saiba contornar o efeito colateral que pode acontecer. A dexmedetomidina é uma. Se você injetar muito rápido, o paciente pode dar uma bradicardia importante. Você tem que estar preparado para isso. O anestesista que sabe o que pode acontecer, ele está meio que respaldado para fazer, porque ele sabe como tratar. Aqui a gente faz uma pausa, um corte para mandar um recado para aquele interno que está vindo a gente, que vai com um caderninho pro plantão. E diz assim, me diz aí, doutor, qual a dose que eu uso, qual o remédio que eu uso para entubar, e quer inventar aquela receitinha de Qual é a sua bolo. receita de bolo? Cara, aí é um perigo grande, né, cara? É porque se você fizer a mesma receita de bolo para todo mundo... A chance de você errar, a maioria das vezes, é grande. Não, nem a maioria das vezes. Assim, na anestesia, eu costumo dizer assim, a anestesia é um mundo muito grande, cara. Tem bloqueio, tem anestesia geral, analgesia, e a gente tem que entender da fisiologia, patologia e etc. Tudo, desde a mínima farmacologia, farmacocinética, farmacodinâmica, até os sistemas e suas patologias associadas. Porque não vem aquele paciente lindo, os técnicos de enfermagem que trabalham comigo, eles até se assustam quando chega um paciente de 30 anos para eu fazer uma vesícula. Porque não é normalmente o que chega. O que chega normalmente é um paciente de 80 anos, obstruído, hipertenso, diabético, com AVC prévio e tudo, como nesse hospital grande que vocês falaram. E, na grande maioria das vezes, eu digo isso sem muito medo de errado, 60%, 70% das vezes, se você fizer a receita de bolo, vai dar certo. Eu não recomendo, de forma nenhuma, porque os 40% que sobrar, você é seu pai, sua mãe, ou é o amor de alguém, é a mãe de alguém, é o filho de alguém. Então, não faça isso. Quando a gente diz, vai dar errado, não vai dar errado. A maioria das vezes, 60%, 70% das vezes, pode dar certo. Mas, cara, você vai causar muito mal quando der errado. Não faz isso, não. Então, não vai nessa de receita de bolo, não, que vai dar ruim. Os próprios livros, eles induzem um pouco você a fazer essa receita de bolo, né? A dose da sequência rápida de intubação. Eu recebi, inclusive, uma mensagem de uma amiga minha que é GO, e aí, né, beijo, Beca. Ela, né, tava com uma amiga no interior, precisando entubar alguém. Ela, Paty, me ajuda, eu sou GO, não lembro mais de nada do que é isso aqui, você nem entubar mais, você nem o que é isso. Ela quer as doses da medicação para entubar um paciente. Não é assim, não. Aí acho muitas das vezes quando a gente diz, não é assim não. Que pessoa pedante. Não é assim não. Que pessoa Vamos pedante. com calma. Não é assim, cara, não é. E assim, os acadêmicos chegam para mim, os internos, às vezes no centro cirúrgico mesmo, que é o local, eu acho que é o melhor lugar para o acadêmico aprender a entubar. Sem dúvida. É no centro cirúrgico, ambiente controlado, com a anestesista do lado, com a permissão do paciente, obviamente. E chegam muitos acadêmicos, doutor, nunca entubei, eu queria aprender a entubar, não sei o que. Primeiro você vai ler. Você vai saber a teoria. Quando a gente discutir aqui, minimamente você entender, tirar as dúvidas, tira todas as suas dúvidas. Aí você vai ter a chance. Mas, se você pegar um macaco e botar ele para passar um tubo 3 meses, no quarto ele faz só. A mecânica de descer o tubo, na maioria das vezes o paciente posicionado, magro, pescoço favorável, cara, um macaco no quarto mês faz. Verdade. Porque macaco joga xadrez, né? Não vai passar um tubo. É acertar o tubo no buraco. Pois Tá vendo aí? tubo Um abraço no para os buraco. residentes. É um tubo. Tem uma forma de tomar procedimento, né? Por essas coisas. Não estudar Abraço pro direitinho. interno que aparece na hora que você tá pegando o laringo no dor. Cara, passar o tubo não é a parte mais difícil, é a condução da intubação. Isso eu digo para todo mundo que passa comigo, cara. Não é. Aí tem aquela velha história, né? Rapaz, entubei, parou depois da intubação. O que foi? Não parou porque estava grave. Putz. É a frase, pode de ter graça. acontecido? Pode, mas não é a grande... não realmente assim, não é a grande verdade, né? Boa parte das vezes não. Vai sair um estudo grande aí que vai mostrar muita coisa sobre isso nas emergências brasileiras, né? É o barco, inclusive o HGF está participando. Banco de dados. O Ianzinho, Ian Ward. Aí, doutor Ian, emergencista da USP, está conduzindo esse estudo multicêntrico aí, acho que vai trazer muitas verdades sobre o que acontece nas nossas emergências, né? No manejo de via aérea. Que bacana. Manejo de via aérea, da hora que você indica até a hora que você terminou de passar o tubo, tá medindo a pressão do paciente, vai ligando a ventilação. É um processo, na verdade. E assim, você falou, voltando pro caso da gente aqui, dos pacientes com hemorragia digestiva. Eu faço muito assim hemorragia digestiva, cara, no transplante. Transplante hepático, paciente com varizes enormes, já tem com histórico de sangramento, de aplicaturas, né? E
Normalmente eles vêm mais estáveis, que eles já vêm com o procedimento feito, mas sempre com varizes calibrosas, e muitas das vezes eu gosto de fazer ultrassom para ver como é que tá. Ele tá vindo em jejum? Tá, mas ele é acítico, ele é cirrótico, e boa parte das vezes ele tem um trânsito mais lento e o estômago tá cheio. Muitas das vezes não de sangue, mas os que têm histórico, eu tomo bastante cuidado com essa parte do sangramento da via aérea. E normalmente o INR é 2, 2,5, 3, plaqueta de 30 mil, e eu deixo o residente pegar até o acesso. É melhor que eu. Socorro. Solta o vídeo, Tati. Solta o vídeo. Seu paciente com HDA, ó, isso aí é o paciente diário do HGF, que a gente vai entubar com esse manejo de via aérea, com muito sangue na via aérea. Ele está inundado, né, de via aérea. A via aérea está inundada de sangue. Isso. Aspirador rígido aí. Aspirador rígido ajudaria bastante, porque você vê que é líquido. Né? É um sangue fluido, líquido, né? Fluido, você consegue aspirar bem. E o sangramento está vindo ainda, você está vendo que é ativo. Né? Sabe o que é que eu costumo fazer quando a via aérea é presumida, se eu preciso entubar muito rápido? Esse paciente, por exemplo, o tempo que está inundado de sangue, né? Você vê que vem sangue, inclusive, da via aérea, tanto que o tubo ficou vermelho. Isso. Você vê que tem sangue na via aérea. Esse tipo de paciente, costumeiramente, eu uso o melhor, na minha opinião, o melhor instrumento para intubação que existe. Buge. Assim, Rômulo, eu digo para vários acadêmicos, rapaz, o que é que eu tenho que ter na bolsa? É um vídeo laringoscópio, meu amigo, um buge. Você tem um buge, você vai resolver 90% das suas dificuldades de via aérea. E aqui nós vamos para a parte off-label, que o Calil disse que eu podia falar. O buge ele é utilizado muito nos pacientes com a via aérea difícil já, sabidamente, e aqueles que, surpreendentemente, quando você laringoscopa, tem um Cormac 3, 4, né? 2B, 3 ou 4. E costumeiramente eu consigo entubar os pacientes um Cormac 4 com buge. Por quê? Quando você laringoscopa e tem um Cormac 4, o que é que normalmente você vê? Você só vê a parede posterior da faringe. Em seguida da parede posterior da faringe tem o quê? Laringe, faringe. O esôfago. Sim. Então o que é que a gente costumeiramente faz? E eu costumeiramente faço isso off-label, mas não é o que está no livro. Você angula mais o buge e passa o buge angulado por trás da epiglote. Você sente os anéis traqueais na sua mão. Quando você sentiu 2 anéis traqueais, para não forçar e não rasgar a via aérea, e passa o tubo com tranquilidade. Eu nunca tive um paciente que eu não consegui entubar sem um buche. Certo? Os pacientes que eu não consegui entubar foram os que eu fiz crico no SAMU, porque estava com a face deformada. Esses eu nem tentei entubar. Você vê que está tudo quebrado. Na maioria das vezes a gente parte logo para crico. Mas no centro cirúrgico, o paciente está sangrando pela via aérea, tem um buche sempre do meu lado. E na cirúrgica tu anda com um buchezinho? Posso mostrar? Também. Aqui esse aqui não está nem esterilizado ainda. Mas eu ando com o buche. Também com olha o buche aqui, ó, só a pontinha dele. Buche. E outra coisa, vou dar outra dica, que essa não é gambiarra. Tem um trabalho do Jornal Brasileiro de Anestesia, se não me engano é de 2000. Não, antes de 2000. 2008, se não me engano. Que os bujes artesanais, eles foram validados por um trabalho brasileiro. Qual é o bujo artesanal? Aquele bujo feito de passador de parede. Sim. Não sei se vocês conhecem aquele fio cinza de passador de parede. Então teve um trabalho, foi publicado. Alma de aço. Foi publicado, mas não tem aço nele não, é só plástico. Não, é porque tem alma de aço e tem alma de plástico, né? Aqueles que o eletricista chama. Aí esse fio, esse passador de fio de parede cinza, ele é mais rígido. Então ele pode ser utilizado? Pode, com mais cuidado. Você faz a ponta dele para ficar arredondadinha. O cara até no trabalho, ele mostra como é que se faz. O tamanho, como é que se armazena, como é que esteriliza e como é que faz a ponta. Então, assim, é validado, inclusive, esse artesanal. No R1 eu usava bastante isso aí. Só uma curiosidade, aquela pontinha para cima a gente chama de ponto de Codê. Sim. É uma pontinha para sentir os anéis traqueais, né? É barato, né, cara? Cara, o buge, ele é barato. Se você comparar com outros dispositivos de via aérea, ele é barato. E o buge original, né? Esse artesanal nem se fala, né? Tu compra um fio de parede desse aí. Quando eu estava na gestão do SAMU Fortaleza, eu comprei uns fios desse, eu mesmo fiz em casa. Acabei com a lixa de unha da minha mulher. Eu comprei outros depois, assumi agora. E coloquei em todos os carros do SAMU, ficou reserva lá, Até hoje acho que usam lá, tem 7 anos. Ainda tem lá.
Porque com um fio desse, um cabo desse, você faz dezenas, né? O bugie simples, ele é bem barato. Assim, inventaram vários tipos de bugie. Tem porque bugie tem um articulado, tem um bugie articulado, ventilado. tem um bugie com canulação para você ficar oxigenando e Exato, tudo. tem tudo que você imaginar. Que num paciente desse aqui, não tem muito que você ficar oxigenando, não. Tem que garantir a via aérea dele. Aqui já tem sangue na via aérea. Sim. Então, esse paciente com sangue na via aérea, o pulmão dele já está mais encharcado, não tem muito que está tentando oxigenar esse paciente durante a intubação, não. Viu a via aérea, tem que passar o dispositivo lá. Show de bola. Vamos ao texto. Aí, uma pergunta que fazem muito para a gente da anestesia. Mas por que se o paciente está com o estômago cheio, você não passa uma sonda antes? A pediatria, inclusive... Boa pergunta. O pessoal de casa deve estar se fazendo essa pergunta aí. Ele não passa uma sonda antes para esvaziar e intubar com mais tranquilidade. Na pediatria, eles usam esse racional fisiológico, tanto para esvaziar o estômago do bebezinho, né? Que o bebezinho é pequeno, então qualquer estômago cheio já ocupa metade do corpo dele, empurra o pequeno pulmão e ele não ventila. E a quantidade de aspiração para ele é enorme, né? Isso. Menor que seja. Para facilitar a ventilação. Pronto. No adulto não tem estudo para isso. Os estudos que tem, assim, na anestesia é de esvaziamento do esôfago, não é do estômago, dos pacientes com megaesôfago. Os pacientes com megaesôfago, eles têm benefício em ser esvaziado antes. Né? O esôfago. Porque tem a questão do esfíncter esofagiano inferior. Exato, também, porque né? não vai descer, aquela comida ali não vai descer. Você pode deixar o paciente em jejum durante... Assim, a gente vê comida no esôfago dos pacientes com megaesôfago de semanas lá, tá fermentando lá dentro. Então, assim, do estômago não tem indicação. Os trabalhos não mostraram benefício. E o que eles sugerem de não ter esse benefício é porque você pode, inclusive, induzir a mais vômitos e lesão. E você deixa um pertuito ali, né? E lesão. Você deixar lesão. Você pode causar mais lesão num paciente desse. Porque esse paciente com hemorragia digestiva, ele é cirrótico. Ele tem INR alterado. Ele tem as varizes calibrosas. Então, você passa uma sonda ali, a sonda rasga uma variz, piorou substancialmente o que você ia fazer. Sem dúvida, cara, sem dúvida. Você tocou num ponto legal aí, que foi da via aérea cirúrgica. Sim. Sabe, Romo? Via aérea cirúrgica. Tem ideia de quantas pessoas tu já entubou na vida? Nem ideia. Seguramente mais de 5 mil. Por aí, né? Cara, eu acho que sim. Não sei, eu tinha que fazer um cálculo rápido, assim. Mas eu entubo uns 4, 5 por dia. 5 dias úteis na semana, fora os plantões. Desde 2008? Seguramente. Mais de 1.500 por ano. Eu tô velho. Mais de 1.500 por ano. Pô, dá mais de 5 mil. Dá um bocado, mais de 10 mil, né? Dá um bocadinho. Quantas crico tu fizeste? No centro cirúrgico? Não. Ao todo, né? No centro cirúrgico nenhuma. Centro cirúrgico eu acredito que... Porque o cirurgião tá lá. E como eu falei para vocês, assim, eu não, até hoje, graças ao meu bom Deus, não é mérito só meu, eu não tive um paciente que não conseguia ser entubado de alguma forma. Certo? E, inclusive, o paciente mais difícil que eu entubei foi a mãe do cirurgião. E não me avisou. Positivo. Ele não tinha ela não tinha a via aérea mais difícil, não tinha estigmas de dificuldade assim, mais era idosa, uma restrição cervical. E aqui eu deixo um alerta. Na minha opinião, o critério de via aérea mais difícil que existe não é nem a abertura da boca, é a dificuldade da extensão cervical. Então, se você pegar aquele vozinho que você chama por ele, ele vira para você assim, rapaz, vai dar ruim. As espondilites da vida. Se ele não virar a cabeça assim para olhar para você, cara, vai dar ruim. Porque aí, certamente, se ele não vira para o lado, ele não vira para trás, né? Ele não estende. E era a mãe dele. E aí, quando eu induzi, normalmente, com um relaxante que ia durar 2 horas, a cirurgia abdominal, oncológica, quando eu induzi, ela parou de respirar, eu ventilei e tudo, não, agora eu vou entubar. Quando eu laringoscopei, eu não vi absolutamente nada. Eu vi assim uma mucosa inflamada. Aí eu, cara, o que foi que aconteceu aqui, cara? Tô vendo nada aqui não. Traz aqui o carrinho de via aérea difícil, chama o colega ali da sala do lado, tem vergonha nenhuma em chamar o colega para ajudar. E é isso mesmo. E aí ele disse, não, ela fez 2 colonoscopias e uma delas ela parou porque não conseguiram entubar. Eu disse, tu diz agora? A informação Pois irrelevante. cara, assim, eu tinha feito a entrevista com ela, não com ele. Ela não tinha me dito isso, porque quem sabia era ele, né? E aí foi um perrengue, assim, mas passou desse jeito que eu lhe falei, com o AirTrack, não vendo a via aérea, nem com o AirTrack dava para ver, e com o bugie sentindo os anéis traqueais. Num hospital bom, que tem uma estrutura boa, mas que não tinha tipo uma broncoscopia, um broncoscópio na hora para fazer uma intubação com broncoscopia, que nesse caso seria o mais indicado. E aí eu esqueci a pergunta. Crico, quanto tu Crico, fizeste? pronto. Crico eu devo ter feito... Porque atua há muito tempo no trauma, né? No pré-hospitalar. Eu devo ter feito, Calil, em torno de umas 30, por aí, nesses anos todos. Uns 30. Até porque eu passei 7 anos na gestão. Então, 7 anos na gestão, que é muito chato, é muito mais legal estar na ponta. Nem me fale.
É muito mais legal estar na ponta. Não, Mas, tem seu- abrindo um pouquinho o seu parênteses lado aqui, bom. se você é uma pessoa de bem, como vocês são, isso eu vou dar um conselho no cara mais velho. A gente muitas vezes é chamado para assumir cargos de gestão. A gente, não tem o perfil, não dá para mim, não sei o quê, não consigo. Meu amigo, vá tentar. A gente fala tanto que uma galera de muitas vezes não tem tanta perspicácia, não tem treinamento para estar lá, e a gente reclama tanto, e quando a gente tem a oportunidade não vai lá, vá. E se eu souber que vocês não foram, eu vou brigar com vocês, como um tio mais velho. É assim, né? Se você não for, alguém vai, né, cara? Alguém vai, e assim, não, meu pensamento não é nem esse, se eu não for, vai um cara pior, porque pode ir até 1 milhão, pode ir até 1 milhão. Pode. Mas assim, pô, reclamo tanto, eu vou tentar fazer diferente, nem que eu dei com a cara na parede. E foi o que eu tentei, e foi uma dica até do meu grande amigo Mozart Rolim, foi ele que chegou pra mim e disse assim, rapaz, tenta, rapaz. Eu disse, rapaz, não vou não. Tenta, rapaz. Eu tentei e deu certo. Meu chefe. Gente, E decente ele cara demais. decente demais, sou Ele fã do é Mozart. meu chefe Mola. E voltando para Crico, eu devo ter feito uns Cricos que eu fiquei 7 anos na gestão, mas, cara, eu costumo rezar muito quando eu vou pro plantão, e o que eu rezo lá, Deus me ajude aí a ajudar os outros. Mande o que você acha que eu sei resolver. Na teoria é para eu resolver tudo, mas o senhor sabe mais do que eu aí. Então, Foram todas de pacientes vítimas de trauma, então. eu não me lembro nenhum que não tenha sido trauma. E boa parte, grande parte deles vítimas de trauma, né? De trauma de face, né? Trauma de face é importante. E trauma de face aqui eu faço um adendo para anestesia. Quando eu era residente, eu costumava fazer muito anestesia para bucomaxilo. Tem uns grandes amigos bucomaxilos, professores da faculdade. E o paciente de trauma de face, quem vai fazer é o bucomaxilo. O cara tem treinamento para isso, fez residência para isso. E só que aquele paciente, que é a via aérea dele, ele não vai abrir a boca. Ele está fraturado, ele muitas das vezes já está consolidado e tudo, ele não vai abrir a boca. E boa parte das vezes a tubação tem que ser nasal. Né? A gente usa aquele tubo azul, o Polar Norte, né? E eu achava muito legal usar o Polar Norte, assim. Então, foi aí onde eu aprendi a fazer fibroscopia, intubação fibroscopia. E é uma parte da anestesia que tem que cair na mão de quem sabe manejar essa via aérea. Porque se você for entubar esse paciente, a mesma coisa da receita de bolo. Sim. Um paciente asa 1, o paciente não tem comorbidades graves, um paciente está normal, está de jejum, um cara de 20 anos que bateu a moto, vou induzir aqui e vai entubar. Não vai, não. Porque ele não vai abrir a boca. E primeiro, tem que ser pelo nariz. Boa parte das vezes é pelo nariz. Um abraço aqui pro meu compadre, o Daniel Couto, trauma de face grave que estava na cirurgia dele. Com intubação naso, o nariz dele nunca mais foi o mesmo depois desse dia. Abraço, Daniel. Rapaz, se botar xilocaína bastante, assim dá certo. Dá tudo certo. Inclusive, nós estamos no Novembro Azul, se botar bastante xilocaína também dá certo. né? Passa um balão de Blakemore pelo nariz, passa um tubinho. Rapaz, eu nunca passei um balão de Blake não pelo nariz. Deve ser um negócio grosseiro, Passa né? pelo menos uns 2 por mês na HGE. Quem queria ver um desses? Nunca vi, não. Bora, é só tu puxar teu teto pra lá, pô, de hora. Vamos ver. Tô querendo bom, aí. É bom. Melhor hospital, é esse. Rômulo, acho que é isso, Paty. Massa, é uma especialidade irmã, mas A visão é diferente, a visão né? diferente, né? É muito legal a explicar. gente escutar. É diferente. realmente. E uma coisa assim, da anestesia, a gente ouve muito quando é residente, ó. Você vai ver todo mundo fazendo assim, mas eu faço assim. Sim, eu discordo em parte disso, você tem que fazer o que está nos guidelines, o que já dá certo, né? Que as pessoas têm feito e têm dado certo, mas existem as peculiaridades de cada paciente e de cada anestesista. Então, assim, você tem que fazer o que você tem mais treinamento. É igual acesso central. Pô, acesso central que dá menos infecção, mas eu tenho mais treinamento no outro. Então, vai no outro, cara. Vai no que você tem mais treinamento. Então, e busca treinar os outros. Então, na anestesia tem muito isso. Você faz algumas coisas off-label, assim, que não estão escritas, mas são coisas que não saem muito do percurso do rio. Então, post-dose, que chegou na emergência, né? A post-dose a gente já usava desde que inventaram a anestesia. Então, a gente usava post-dose tanto de vasopressor como de vasodilatador. A gente usa na cardíaca, a gente vai sair de circulação extracorpórea, por exemplo. Tem lá na circulação extracorpórea, um abraço aí para meus cirurgiões cardíacos e perfusionistas. O cara tem que devolver lá para dentro do carro, está com a pressão de 18 por 10. Saiu de SEC já, está com SEC assistido, uma circulação extracorpórea, e tu ainda tem 800 ml para botar para dentro. E é tipo assim, em 2 minutos, 30 segundos. Tu faz 500 de soro com a sua pressão, tu imagina fazer 800 de sangue, né? Aí você tem que dilatar o paciente. Aí você dilata o paciente. Vai dilatar na bomba aqui de Nipride. Mas o coração está sofrendo, tem que sair de SEC. Aí você faz um post-dose
Niprid. E o paciente dilata, você consegue colocar para dentro e depois você ajusta a bomba para permanecer dilatado enquanto aquilo vai se adaptando. A teoria dos compartimentos, né, da anestesia. Cara, acho massa. Né, a gente teve a felicidade, você que está vendo esse episódio, não viu os anteriores, eu aconselho dar uma olhada nessa série, porque pra gente foi muito legal fazer. Cara, eu fiquei muito envaidecido quando me chamaram. Eu vi o Daniel Lima, eu vi o Ricardo Less. Livinha Gugel. Eu assisti da pediatra ali, também assisti. Eu assisti, na verdade, para tentar saber o que ia acontecer comigo aqui. Mas na verdade eu aprendi tanta coisa que eu achei muito massa. E a gente também, cara. A gente achei muito assim, massa. Essa questão de quando a gente decidiu fazer essa série, justamente pra gente tentar, porque às vezes cada especialidade tem seu rol de conhecimento, tem sua literatura própria. Exato. E às vezes a gente fica ali no nosso mundo, né, Paty? É muito bom. E a gente tem muita coisa a aprender com a anestesia. Um dos caras que mais me ensina coisa de via aérea, assim, que eu não vejo nos nossos livros de emergência, é um anestesista, é o Lucas do Emergency Rules, o Lucas Valente. Um abraço, Lucas, lá de Brasília. Grande Lucas, cara. E assim, é muito legal ver a percepção da outra especialidade. E pra galera que tem uma galera, como em tudo na vida, tem a galera que é extremista, né? Tem a galera que acha que o jeito de pensar dele é certo e do outro é errado. E a gente vê que assim, o doente, principalmente o doente grave, cara, eu tenho grandes amigos anestesiologistas, cirurgiões, intensivistas, a medicina tem essa felicidade da medicina ter me dado grandes amigos. E a gente sabe que cada um enxerga o paciente, principalmente o paciente grave, sob uma ótica diferente. Sim. E ele foi treinado com aquele olhar, ele foi condicionado a ter aquele olhar, e ele vai enxergar coisas que você não vai ver, você vai enxergar coisas que o outro não vai ver, e essa interação de time é que a gente consegue construir um resultado melhor, né? Cara, assim, e aí você vê, e os cirurgiões hoje têm entendido. Antigamente, você via que os cirurgiões, quando eu saí da residência faz nem muito tempo não, você via que os cirurgiões, eles pegavam normalmente o anestesista estava disponível, porque a anestesia é um profissional mais raro, né? Principalmente os que fazem as cirurgias maiores. Então ele pega o que está disponível. Não, você pode, não pode, não, vai o que tem. Hoje eles entenderam que o desfecho do paciente faz diferença se você fizer uma boa anestesia. E a gente tem isso publicado já. Então, pacientes com cirurgias grandes, o que você faz no intraoperatório repercute imediatamente no primeiro PO, no segundo PO, até na alta do paciente. Por exemplo, eu já vi, durante a minha residência, alguns pacientes que anastomosos abriram abdominais por causa de uma condução talvez não tão adequada da anestesia no intraoperatório. Então, uma alça que ficou isquêmica porque uma má perfusão, porque um eletrólito não foi reposto e acabou dando uma vasodilatação maior, o coração não bateu bem. Aí você tem não é aquele negócio de tá com a pressão baixa, faz um vasopressor. Pô, vai ver a causa. É volume, é bomba, é vaso. Se você não corrigir a causa, você está corrigindo só o sintoma. Se você corrigir aquele sintoma ou o sinal, você não vai mudar o desfecho. Então, a gente tenta mudar esse desfecho. Na anestesia, eu tenho grandes, assim, você tem eu acho que tem mais amiga anestesia do que eu, na verdade. Acho que sim. Porque a anestesia eu trabalho muito sozinho, né? Eu trabalho muito sozinho na sala, mas eu tenho grandes amigos cirurgiões, eu só trabalho com cirurgiões amigos, porque eu confio neles e eles confiam em mim. Então, dificilmente eu faço outro tipo de anestesia, só quando um colega pede, um filho, um parente, e tá tudo certo, eu vou lá fazer. Mas eu tenho que confiar no cirurgião para ter um desfecho bom, assim como ele tem que confiar em mim. Eu fui anestesista de um grande hospital aqui de Fortaleza, talvez o que tem melhor condição financeira. E uma vez eu fiquei meio assustado, assim, porque me chamaram 8 horas da noite. Vamos, tem uma cirurgia para você fazer aqui, o doutor fulano está chamando você no sobreaviso para fazer um felcromostoma. Felcromostoma é uma anestesia muito difícil de fazer. Sim, porque é como se você tivesse um saco de adrenalina lá, que qualquer tapinha, você deu um tapinha assim, só para ver um vaso, a pressão do carro vai para 240. Tanto é que na cirurgia você já está com a bomba montada de vasodilatador e de vasopressor, porque do mesmo jeito que sobe, ela cai. E aí eu cheguei lá, disse, aí fui lá, fiz a anestesia, e no final fiquei me perguntando, rapaz, tu já pensou se fosse um cara que nunca tivesse feito um felcromostoma? É doido. Chama o que tem aí, do sobreaviso. Rapaz, eu não sei se eu queria ser esse paciente, não. Então, assim, a gente tem que estar preparado, tem que estar se capacitando, assim como todas as outras especialidades, a gente tem uma interação boa. Tirem essa imagem, eu faço um pedido aqui para quem está assistindo também, tira essa imagem de que o anestesista é o cara que trabalha pouco e ganha muito. A gente ganha bem, não vou mentir, ganha bem, mas trabalha pra caralho. Pra caramba. Pode falar aqui desse negócio não. Cara, a gente trabalha pra caramba para ter um retorno bom.
E assim, eu acabo trabalhando menos para ter uma qualidade anestésica melhor. Porque correria também você não faz coisa muito certa. E aprendam com aquele anestesista que está com vontade de ensinar mais para os acadêmicos, né? Você está no centro cirúrgico? Eu vou ver uma cirurgia. Vai ver a anestesia também. Até porque a chance de você, como recém-formado, ter que abrir uma barriga é muito menor do que você ter que entubar um paciente, né? Sem dúvida. Então, cara, cola lá no A anestesia. gente espera que você não abra uma barriga. Que ninguém sem ter... É só não pra for você entender cirurgião. por que, que o acadêmico, quando entra no centro cirúrgico, ele deveria ir para perto do cirurgião. Mas ele não, ele quer ir ver lá o vaso que está passando por trás da gastroduodenal. É verdade. Cara, tu vai saber qual é o vaso que passa atrás da gastroduodenal recém-formado, mas tu não vai saber a repercussão de tu fazer um fentanilo num paciente chocado. Tá até uma coisa errada aí no ensino, né? Então, colhem nessa galera que quer ensinar. Eu sigo os dois, né, no Instagram, tem um conteúdo muito bacana. E você que fica só subindo lá no Instagram, vendo um monte de besteira lá, veja suas besteiras, mas de vez em quando, puxa pra você Pior que ele tá de aprender, sacanagem. cara. Não, ele vê mesmo, ele vê, comenta direto. Eu vejo, comento, mando mensagem, eu gosto realmente e eu aprendo sempre. Sou mais velho do que vocês e sei menos de emergência do que vocês, minha formação não é de emergência, e eu vou aprender com vocês, por que não? Qual é o problema? Vejo Não, problema Lúcio, nenhum. aí, muito bom te ter aqui, cara. Eu tenho uma lembrancinha aqui, a gente tem... Preparou uma lembrancinha pra você aqui, é com muito carinho. Eu tô com medo de abrir. Não, Abre aqui ou abre, pode cara? abrir, pode abrir. Pode abrir. Sinceramente, eu tô com medo. Não é Tu nada nunca trouxe censurado. coisa tranquila pra mim. Não, pô, hoje é dia de comemorar. que Uma bacana. lembrancinha pra você tomar um café em casa. Vou mas tomar, vai ter uma vou camiseta tomar. pra você aí também. Emergency Cola Talks. assim. Isso, cara, satisfação muito grande ter aqui. O bate-papo foi muito bom. Cara, que bacana. Você sabe que pra vocês eu tô sempre disposto. Eu vou ajudar. Hoje, por exemplo, pode ser dia tal, pode ser, rapaz, bote na terça-feira. Eu consegui um colega para estar de sobreaviso por mim hoje no transplante, para vir para cá, porque é importante, pô. A gente produzir. Meu plantão também. Tem tá? tanta Então, coisa ruim que a gente tem que tentar produzir coisa boa para ajudar quem quer aprender. Quem não quer aprender, cara, a gente não vai tentar mudar a cabeça dessa pessoa, mas para quem quer aprender, vocês realmente estão fazendo a diferença. Massa, massa. Obrigado Show de bola, mais uma viu? vez. Eu que agradeço o Obrigadão, convite. viu, Rômulo? Galera, vocês aí que acompanharam o Toque Sob Pressão esse ano, acabou-se. Queria desejar a vocês aí já um 2024 com a mente aberta. O Emergency Talks vem em 2024 com novos projetos. A gente está planejando trazer mais conteúdo gratuito para vocês. Tem grandes projetos em 2024. Não posso dar esse spoiler agora. Gratuito negativo. Você Mas- produz conteúdo de qualidade, você tem que cobrar, rapaz. Não, mas é porque tá Oxe. tá no projeto mesmo. a gente Eu vai vou ter que brigar contigo ao Vai, vivo, cara. rapaz. É só que vai faltar, homem. Vai ter tem o Tem que a gente conteúdo cobra pago, também. mas a gente precisa Tem do que conteúdo ter. gratuito para as pessoas se capacitarem. Sou um cara. estudante que não consigo pagar, ele precisa aprender Bacana, também. Que né? bacana. A gente bacana. tem que ter. A gente tem esse compromisso. A gente É igual, entende o é igual peso da quando eu nossa vou responsabilidade, sabe? fazer a radioterapia das crianças, né? Tem que ter essa partezinha. Pra gente E se a sentir gente- também que tá fazendo diferença. Não é só pra gente, né? E como eu digo, ó, a gente nós viajamos 21 estados com Emergency Pocos. 21 estados. Massa. Quando a gente faz a educação, leva emergência, para onde quer que seja, é uma espécie de autocuidado. Eu posso estar viajando com minha família lá e precisar ser atendido na emergência. Sim. Eu costumo dizer assim, ó, isso aqui é um investimento em autocuidado, é uma previdência que a gente está fazendo quando a gente faz educação, onde quer que seja, e quer levar a todos os locais do Brasil, porque, como você falou, a gente passa mal, eu posso ter um infarto, um AVC, um trauma, em via de regra, essa galera que vai estar lá para atender a gente, né, cara? Atender a gente não tem a possibilidade de escolher quem vai estar lá na ambulância do SAMU, quem vai estar lá na emergência, atendendo a gente numa viagem, em alguma coisa do tipo, né? Então, é um jeito de prevenção mesmo. Sim, Prevenção, sim. investimento em autocuidado, né? Já que a gente não tem muito retorno também financeiro, tem que ter outro tipo de retorno, né? E assim, emergencista é um cara das sombras, velho. Assim como nós. Pô, Mas, cara, não queria é até das mandar sombras, um não. abraço. Não, mas das sombras assim que Faz a diferença que não pra sai caramba. Não, mas que não precisa do holofote, vamos dizer assim, não precisa da luz. Sim. Queria mandar um Assim, abraço nunca aqui vão lembrar pra... da gente, né? Cara, fiquei fui almoçar com o pessoal da AstraZeneca, né? AstraZeneca. Aí encontrei a Ana Lúcia, que ela é gerente regional Norte e Nordeste da AstraZeneca. E a gente estava almoçando num restaurante aqui aqui em Fortaleza, inclusive vem coisa boa por aí, então eu vou dar um spoiler aqui. Cara, ela me contou a história
E assim, a Ana Lúcia tem ciência cardíaca, e assim, atlética, né? E, assim, ciência cardíaca controlada e tal, já teve na fila do transplante e tal. Usa medicação, hoje a fração de ejeção aumentou. Contando, né? Aí a outra representante que tá, a gente começou a falar da Ana Lúcia, falar, inclusive, quando a Ana Lúcia foi do banheiro, falou assim, o marido dela é tetraplégico. Falou dessa história legal, me arrepiei quando ela falou. O marido dela é tetraplégico, eles estavam numa casa de praia, bem perto, uma casa de praia, foi mergulhar na piscina, teve um acidente. Mergulhar em água rasa. Aí eu perguntei, que ano foi isso? Aí eu, na verdade, pensei, isso foi no começo de 2014? Perguntei assim. Peraí, deixa ela voltar. Isso foi no começo de 2014? Ela foi, dia 2 de janeiro. Vocês têm 2 filhos. Vocês têm 2 filhos, foi bem depois do Réveillon, vocês estavam numa casa de praia comemorando o Réveillon. Ela foi, eu que atendi esse cara no hospital. Tá vendo, cara? Caramba. Eu que atendi a esposa dela, o Rodrigo, no hospital. Aquele caso, nunca esqueci daquele caso. Os casos que marcam, né? Tem muito caso que, assim, pô, o cara, na época ele tinha 34 anos. Eu lhe perguntei, ele tinha uns 32, 34 anos na época dela. Era isso mesmo, então, assim. E assim, cara, ele não lembra de mim. Que massa. Meu trabalho bem feito. Exato. Não lembra de mim, pô, que massa. Mas lembra do Guilherme que operou ele. Exato. Não sei o quê. Mas não lembra de mim, que massa. Foi um trabalho bem feito. Tá, mas eles vão lembrar. Não, aí ela pegou e tirou uma foto, mandou pra ele. E tô todo arrepiado só de lembrar, cara. E ela falou, pô, quando ela falou assim, não, cara, ele tá super bem, assim, não tem momento. Com as limitações. Mas, pô, criou uma empresa, hoje ele é empreendedor, inventou uma empresa de inteligência artificial e tá aí, que massa. Tá com os filho dele grande já. Um cara que talvez tivesse sido Que mal massa, atendido, né? o desfecho fosse Não é, bem cara, diferente. não é. É. E assim, às vezes a gente não vê a parada acontecendo, não vê como é que... Eu tô arrepiado só de lembrar. Evolui. Como é que evolui? Vai pra Você UTI, a gente não vê vai pra mais, UTI, né? Você não vê mais, pá. Não sabe do que, né? Emergência, Exato. não sabe o que aconteceu com o cara. E quando o cara voltou, é produtivo, tá com a família dele, tem 2 filhos, tem esposa de trabalho, o cara montou uma empresa, é produtivo pro país, sabe? Exato. Então, Que massa, uma viu? experiência muito, 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 muito irada que eu tive essa semana aí, cara. Massa de verdade. Muito legal, cara. Muito legal. E é isso aí, vamos lá. Romulo, mais uma vez, obrigado. Paty, manda abraço pros teus fãs, não, se não mandar. O negócio não é, Cara, eles não não tem saem fãs, daqui. né? Não tem, né? O cara mais O conhecido Calil do é país. conhecido. Ele é conhecido do jeito. E quando eu tava na gestão, me fizeram alguns convites. Rapaz, não vou não, mas tem um cara top. Só Eu ligava pra você mandar Tu também nunca passou nada bom pra mim. Eu disse, vai lá, Calil, vai lá. Mas porque realmente a gente começa a ter como referência. Manda abraço pros teus fãs, tô Valeu. esperando, pai. Fãs do Calil. Tem pergunta? Tem perguntas? Peraí. Ah, sim. Tem show um de pessoal bola. comentando Manda aqui, um ó. abraço aí pra galera aí. Douglas Freitas, Gemina Gadelha. Gemina tá de chefe de equipe do SAMU hoje. É a polícia, é a patroa. Ah, tá de chefe de equipe ela Ela é hoje. chefe lá de no- equipe no lá SAMU. concursada lá. O Suedson Neto, show de bola. Galera, uma galera entrou aqui, viu, cara? Bacana, pô. Sinal que... Tá Pô, vendo? tem- O famoso é o Dr. Romulo. Ah, ele é fera. Tá aqui, ó, torcedor do Leão. Não. Não. Tô lendo aqui, tá aqui, ó, torcedor do Leão. Eu sabia que eu vim aqui pra ser maltratado. Galera, um abraço, boa noite. Até a próxima. Até mais. Valeu, pessoal. valeu. Show de bola. Pô,